Bom, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês em mais um encontro do Senfor. Hoje o nosso tema é muito interessante. A gente fala muito de sustentabilidade, de práticas ambientalistas, mas muitas vezes a gente não vê isso na prática. E hoje a gente vai discutir esse tema na prática, a partir de algumas ações que já acontecem, e as pessoas que estão participando aqui poderão depois conversar, fazer perguntas para a nossa convidada, que é a Carolina Stefano. O tema, então, de hoje... Opa, desculpa aqui, deixa eu ver... O tema de hoje, então, é educação ambiental na escola e fora dela, na comunidade. Então, é essa relação que vai ser discutida aqui. Agradeço a presença dos que estão aqui conosco nesse momento. Depois vocês poderão abrir o microfone, fazer perguntas no chat, fiquem à vontade. E para quem está nos assistindo pelo YouTube, né, depois de ter acontecido esse encontro, nós agradecemos, pedimos que vocês se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo e outros, e se alguém quiser o certificado, tem o link na descrição do vídeo, falando como que consegue o certificado. Esses encontros, eles são promovidos pela comunidade Movimentos Docentes, né, que é junto com o grupo Movimentos Docentes, é um grupo de estudo e pesquisa da Unifesp, cadastrado no CNPq, e também pelo Observatório de Educação e Sustentabilidade da Unifesp, em parceria com a V&V Editora e com o Lado Bom da Química, que é um canal do YouTube muito legal, que vale a pena vocês visitarem. Quem aqui não participa ainda da comunidade Movimentos Docentes no Facebook, está convidado, a gente faz muitas discussões lá, sempre pensando na questão da formação continuada do professor. Para quem está aqui agora conosco, estão sendo colocados os links, né, do canal do YouTube, dos nossos parceiros e também da comunidade Movimentos Docentes. Para quem assistir depois, na descrição do vídeo, esses dados estarão lá para vocês. Então, Carolina, obrigada pela sua disponibilidade em conversar conosco aqui hoje. Eu passo a palavra para você, fique à vontade. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês, né, com Movimentos Docentes, com a Unifesp, na qual eu me formei mestra, o ano passado, em plena pandemia, né, e aqui seguimos com a vida online, porém, na ativa, né, gente? Eu até falei com o Arnaldo um tempo atrás no podcast, né, na ativa total com a educação ambiental, mesmo online. Eu vou compartilhar aqui a apresentação, tá, professora? Vou colocar aqui apresentar agora. E aí a gente vai conversando, eu me apresento melhor. Aqui só um momentinho, gente. Estão vendo? Está entrando. Entrou. Então, vamos lá. Bom, eu sou bióloga, gestora ambiental, né, e mestra em ciências, com ênfase em análise ambiental integrada, educadora, né, socioambiental e docente de biologia. Então, esse tema, né, educação ambiental nas escolas, desculpe o errinho ali, gente, e comunidades, formando redes e multiplicadores de práticas mais sustentáveis, justamente para a gente ver que é possível no online, né, no presencial, que a gente sempre fez, em todas as áreas, gente, exatamente em todas, tá? A educação ambiental pode e deve estar presente, né? Bom, falando primeiro da educação ambiental na escola. Eu sou professora da Escola Técnica e de Ensino Médio e Técnica, ETEC, né? De 2 ETECs aqui no ABC. E, gente, olha, sinceramente, né? Eu sou professora de biologia. Eu acho que é até mais fácil, porque biologia fala da vida, né?
E a gente encaixa aí questões de cidadania, políticas públicas, o cotidiano dos alunos, né? E sempre trocando experiências, não importa qual o tema da biologia, eu sempre fico aberta para essas trocas. Então, isso é educação ambiental, né? Em todo momento, a gente pega os temas, eu posso falar do corpo humano, mas eu vou falar de saúde. Aí a gente entra em questões de higiene, de vulnerabilidade socioambiental, econômica. Então, eu sempre faço totalmente o link de todos os temas, para que eles entendam que tudo está ligado, que nós temos que ter essa visão aberta, holística, né? E que tudo a gente pode aí propor uma solução, que nós temos que sempre pensar, agir. Então, não importa o tema, eu sei que a biologia tem uma certa facilidade, mas cada um tem que se encaixar na sua disciplina. É possível trazer as coisas do cotidiano, da nossa vida, e atuar nessa formação cidadã. Então, eu não dou aula só de biologia. Eu tento, né? Eu tento participar dessa formação cidadã de cada aluno, tá, gente? Então, cada aluno é especial, tem que ser ouvido no online, inclusive. Então, de olho no chat, né? De olho no microfone, nas mãozinhas. A gente redobra a atenção, né? Então, o tempo todo discutindo aí educação ambiental, né? Formando cidadãos. O ano passado, a gente fez uma exibição da Mostra Ecofalante, com vídeos, né, sobre Mata Atlântica, Floresta Amazônica, a interferência humana, enfim. Então, a gente assiste vídeos juntos, a gente abre para discussão, no chat, no microfone, eles fazem relatório em grupo, sim, em grupo online, tá, gente? Então, é possível criar grupos de WhatsApp e eles trabalharem em equipe. Por quê? A equipe faz parte aí de se educar. Saber trabalhar em equipe é ser cidadão. Então, a gente faz questão na escola de ensino médio técnico de trabalhar com projetos e manter, mesmo que online, esse trabalho em grupo, tá, gente? Para que eles tenham essa convivência. A gente trabalha as questões, as competências socioemocionais o tempo todo, a participação ativa do aluno, as entregas das atividades, lógico, mas a participação. Ele está participando, ele está falando, ele está conseguindo se comunicar, ele trabalha em grupo. Então, as competências socioemocionais nas ETECs, elas são extremamente importantes, tanto que uma menção nossa, né, que é a nossa nota, é de participação, nesse sentido amplo mesmo das competências socioemocionais, né, que tem tudo a ver com educação ambiental, gente, né, ser empático, ser compreensivo, saber trabalhar em equipe, respeitar o próximo, a gente trabalha muito. Eu também, né, eu tenho uma forte ligação com os animais, com todos os seres vivos, então eu sempre foco muito nisso, gente, não é só ser humano. Então, o tempo todo, eu acho que eles ficam até cansados, na verdade, né, mas, inclusive, uma ETEC que eu trabalho tem alguns cachorrinhos que os alunos ajudam a cuidar. Então, isso é competência socioemocional, isso é criar, né, formar alunos para a vida, para ser cidadão. E também o ano passado, mesmo online, a gente fez um trabalho enorme pelo desafio circular com a Atna Educação, do biólogo Atley Amarino, né, que falou bastante do Covid para a gente. Então, o Centro Paula Souza, com a Dow Química e a Atna Educação do Átila, promoveram um desafio circular. Então, todas as salas que eu tinha aula, né, tanto em Química quanto em Biologia, a minha disciplina, nós propusemos um projeto para eles, que eles fizessem um diagnóstico dos resíduos que eles encontram ali na região, que eles destinam ali, né, para o aterro sanitário da casa deles, e pensar que resíduos são esses. A partir disso, desenhar, né, um produto que resolva alguma questão social, ambiental, econômica, cultural, das cidades que as escolas se encontram, das cidades que eles moram. Então, eles fizeram um desenho e propuseram também, em quais dos 17 ODSs, aquele projeto se encaixava. E nós participamos, então, do Desafio Circular com outras ETECs do estado, né, de São Paulo. Nós não ganhamos nós não ficamos em primeiro lugar, porém ganhamos uma menção honrosa muito importante. Eu deixei o link, depois eu posso disponibilizar a apresentação para vocês, tá? Acho que é importante. Então tá no YouTube, né? Foi uma casinha de cachorro feita a partir de... A gente tinha que reaproveitar, tá, gente? Economia circular, reaproveitar materiais. Manter aí num ciclo, né? Sem antes levar para reciclagem. Então, eles propuseram uma casinha de cachorro,
com diversos materiais, né, reaproveitados. Poderia ser uma televisão, um computador, poderia fazer de garrafa PET, de caixa Tetra Pak de leite, enfim. E aí foi muito bonito, porque realmente acho que a gente conseguiu passar esse afeto pelos animais, né, esse respeito. Teve uma fala muito bonitinha, que os animais não podem morrer de frio, enfim, foi muito bonito. Então, assim, sabe, é uma escola, né, extremamente séria, temos bastante conteúdo, com certeza, eles têm muitas disciplinas, mas as competências socioemocionais a gente trabalha de forma muito, muito intensa. Então, assim, é possível, gente, tá? Online, é possível a educação online, desde que os alunos se organizem, desde que os professores se organizem, para a gente manter esse contato, a gente não pode esfriar. Tá? Então, deixem eles falarem nas aulas online também, né? Além da presencial, eles têm que falar muito, eles têm que se expressar, né? Contar suas experiências, e no online permanece do mesmo jeito, e talvez haja uma maior necessidade, né, dessa compreensão, desse contato. Então, gente, né, sobre a educação ambiental em escola, eu trouxe esses exemplos de que é possível aí cada disciplina se encaixar, né? Então, no desafio circular foi biologia, biomatéria e química, então, totalmente conectadas, né? Trabalhamos em conjunto, então isso também é importante para os alunos. Agora, educação ambiental nas redes, né? Então, também trouxe o que está acontecendo. Em 2008, houve um processo de Agenda 21 local no ABC, então todas as cidades do ABC iniciaram processos de Agenda 21, né? Pensar o futuro. Quais são os problemas atuais, o que podemos fazer, quem vai fazer, quais os prazos, quais os recursos. Então, a gente se mobilizou e até entregamos uma carta compromisso que os candidatos a prefeitos, né, para o ano de 2009, assinaram. São processos, né, gente? Não quer dizer que muita coisa foi para frente, mas, enfim, as sementes foram criadas, né? Então, a gente tem esse intuito, criar sementes para que as pessoas dos locais deem continuidade, né? Todo projeto que a gente inicia, a gente não pode ficar de forma permanente, a gente tem que plantar essas sementes, né? Tentar engajar as pessoas para que elas assumam os compromissos. Enfim, mas foi bacana, né? Algumas agendas foram feitas, São Caetano ainda está continuando, final do ano passado, esse ano, e eu particularmente, junto a uma amiga, nós fizemos a Agenda 21 local na Vila de Paranapiacaba, que é a minha paixão. Então, minha paixão, minha profissão, minha pesquisa de mestrado, tudo se concentra ali na região, né, na floresta, na Mata Atlântica de Santo André. Então, a gente conseguiu fazer essa Agenda 21 local na Vila de Paranapiacaba, tá? Entregamos os resultados, né, os sonhos dos moradores para o secretário na época, e, coincidência ou não, algumas coisas que estavam escritas foram feitas um tempo depois. Não sei se elas já estavam sendo feitas e foram concluídas, enfim. Mas ficamos felizes que pelo menos sonhos, né, estavam acontecendo ali na realidade. Não importa quem propôs, enfim, né, o que importa é que aconteceram algumas coisas interessantes. E aí também essa Agenda 21 local, ela foi apresentada ali no Encontro de Educação Ambiental do Grande ABC, da Prefeitura de Santo André e do SEMAS, em 2015. Existe um arquivo em PDF, eu não consegui achar, gente, infelizmente, o link dos anais, mas enfim, se alguém tiver curiosidade, pode me pedir por e-mail, que eu vou deixar no final para vocês, porque eu tenho todos os sonhos, eu tenho a metodologia, bem interessante, simples, porém abrangente, né? Para a educação, para a questão ambiental, para a questão cultural, questão de saúde, de segurança, de turismo. Então, a gente elencou os tópicos e pegamos os sonhos, problemas e sonhos dos moradores da Vila de Paranapiacaba. E, no final do ano passado e esse ano, né, nós pretendemos aí reativar a Rede de Educação Ambiental de Santo André, que é ligada à Rede de Educação Ambiental do Estado de São Paulo e da rede brasileira, né, REPEA, em São Paulo, REBEA, no Brasil. Então, nós fizemos uma live aí em dezembro, metade de dezembro do ano passado, pensando nessa reativação. A gente tem a complicação da pandemia, porém, talvez consigamos fazer algum encontro esse ano, não sei se online, presencial seria o ideal, né? Para repensar estratégias aqui para a região. E Santo André tem alguns tópicos governamentais muito fortes, que a REASA, né, a Rede de Educação Ambiental, precisa atuar junto com os conselhos municipais, que eu também faço parte. Então, né, ser educador ambiental também entra aí, participar dos espaços de diálogo das cidades, os espaços
de comunicação, né? Então, eu faço parte também do Conselho de Meio Ambiente de Santo André, o Comugesan. Enfim, então é importante que a gente tenha as pautas, né, urgentes da cidade. Uma delas, gente, é o Porto Seco, que, né, querem fazer na Vila de Paranapiacaba. Então, Porto Seco é um centro logístico ali na linha férrea da Vila de Paranapiacaba. Então, a ideia é colocar containers na floresta e, né, a carga desce para Porto de Santos e vai para o mundo. E também quem tiver interesse, né, quem é do ABC, de Santo André, não é algo que só atinge Santo André, afinal, né, questões ambientais extrapolam a geografia, né? Então, é um problema regional de água, de floresta, de qualidade do ar e tantas outras coisas. Eu tenho um capítulo de livro junto ao professor Zisman e a professora Simone e Karina, um estudo de caso sobre o Porto Seco, analisando toda a rede de impacto negativa que essa possível obra possa ocasionar, né? Então, a educação ambiental, ela está dentro dessas redes, está dentro do meu trabalho sempre, gente, sempre, sempre, sempre. Trabalhar sensibilização, engajar pessoas, né? Entender que elas têm que entender que elas são os agentes de proteção ambiental. Nós temos que correr atrás, né, das possíveis soluções, participar dos espaços que nos competem enquanto sociedade civil. Né, a gente não pode só esperar, a gente tem que correr atrás. Bom, aqui foi o nosso banner, né, então, outros participantes aqui do ABC, professora Marta, da USC, a Patrícia, o Sandro, a Helena, que já foi funcionária do Semasa, o professor Luiz Afonso, da Fundação, e que está sempre, né, presente aí nas nossas vidas, nos nossos debates. Aqui foi... Ele está presente aqui também, Jura? Carolina. Tá aqui? Que bom. Legal, Afonso. E essa primeira foto é quando a gente entregou no consórcio intermunicipal do Grande ABC aquela carta, compromisso, lá em 2008, né? Então, as sementes estão plantadas. A gente precisa que mais e mais pessoas se engajem para que a gente tenha pernas, né, gente? Porque, sim, muito trabalho voluntário, faz parte, inclusive, né? Mas a gente consegue se encaixar e eu acho que eu sou uma pessoa até de muita sorte, não sei se é sorte a palavra, né, que muitos projetos eu tenho conseguido realizar aí junto com a OCIP Ecolmeia, que a Ilane está aqui presente, com o MDDF Santo André. Então, a OCIP Ecolmeia atua mais em São Bernardo, né, e o MDDF nas favelas de Santo André. MDDF, Movimento de Defesa dos Direitos dos Moradores de Favelas. Tem uma atuação bastante forte, a Ecolmeia também. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês dos projetos, né? Então, gente, antes de colocar um projeto, né, não adianta tirar da minha cabeça um tema, uma necessidade. A gente tem que conhecer as lideranças, a liderança local, a gente tem que conversar com os moradores, a gente tem que fazer aquele, né, andar pelo território, reconhecer aí algumas questões para a gente escrever um projeto. Senão, não tem identidade nenhuma com o local, as pessoas não vão querer participar, né? A gente sabe que projeto realmente é difícil, às vezes muitas pessoas se inscrevem e vão desistindo, enfim, mas a gente vai angariando, né? A gente tenta aí também formar redes de pessoas interessadas nos projetos. Então, a Ecolmeia, né, tem feito, a gente termina, inclusive, esse sábado, o projeto Água Viva, ali na Represa Billings, em São Bernardo, no bairro Royal Park. E a gente tem essa rede, então tem os moradores, chamamos universitários, munícipes de outras cidades, outros munícipes de São Bernardo mesmo. Então, a gente tem que abrir os projetos, né? Caiu a nossa ficha, temos que abrir. Conhecimento é para quem quer correr atrás, para quem quer participar, né? Então, aí vem essa questão, vamos abrir sempre agora. A gente não tinha feito isso num projeto anterior, mas ele, apesar que ele era um outro foco, era dentro de uma cooperativa de reciclagem de materiais, né? Mas é importante, então, saber a necessidade, os potenciais, as fragilidades, mas também tem coisa que a gente vai percebendo no decorrer, que a gente vai fazendo, e aí a gente vai contornando as situações. Nada é tão simples, né? Mas é muito gratificante, muito bom. Eu já disse aqui para vocês, né, gente? Então, as pessoas, né, eu coloquei em comunidades, mas as pessoas, como um todo, têm que participar desses canais de diálogos, né? Os moradores têm, de audiências públicas, de votação de leis, de projetos, como eu falei, do Porto Seco, conselhos diversos, porque tudo é meio ambiente, tudo a gente trabalha aí com educação ambiental, que é sensibilizar para alguma causa.
Tá, gente? Então, acho que as pessoas se questionam, né? Todo mundo pode ser um educador? A gente acredita que sim, agentes ambientais comunitários, né? Mas não tem exatamente uma formação de educador ambiental, de biologia, enfim. A gente aconselha, né? Todo mundo tem algo a ensinar e a aprender, mas a gente aconselha que as pessoas minimamente leiam alguns documentos, então Carta da Terra, Agenda 21, Tratado de Educação Ambiental, enfim, né? As leis da sua cidade. Então se instrua, assim, minimamente para poder direcionar melhor. Mas ser um agente ambiental comunitário, que não deixa de ser um educador, né? Talvez de uma forma mais branda, ou você atua mais diretamente, então cada um pode encontrar o seu caminho, mas sim, fazer algo, ajudar a juntar outras pessoas para esse bem comum, né? Que se queira alguma solução, que se queira melhorar, né? Eu também escrevi um capítulo, que eu falo, inclusive, do MDDF da Ecolmeia, né, dos trabalhos, chamado Atuação Educativa em Comunidades por Meio de Projetos, da editora Na Raiz, foi o ano passado. Então, o que eu faço quando digo que sou educador ou educadora ambiental? Esse é o nome do livro. E o meu capítulo foi essa ação educativa, né? Então, são processos. Às vezes a pessoa vai a primeira vez, fala, ai, coisa chata, não sei, né? Essas oficinas, essas atividades. Mas aí a gente tem essa questão educativa, de, entre aspas, um convencimento, olha, é importante para você por isso, por aquilo, é importante para os recursos naturais, é importante para todos. Sempre pensar no coletivo, gente. Individualidade aqui, só para ajudar com seus potenciais, né? Mas a gente trabalha sempre no coletivo. Educação ambiental é isso, equipe, grupo, bem comum, né? Então, aqui também tem o link, depois eu disponibilizo o arquivo, vocês podem acessar o livro todo, inclusive. E aí, gente, são muitas coisas para falar de cada projeto, mas eu trouxe algumas fotos só, porque eu quero que depois vocês acompanhem aí no Instagram, no YouTube, no Facebook, tanto o MDDF Santo André quanto a OCP Colmeia. Aí vocês vão ver na íntegra vídeos e muitas fotos de todos os projetos, né? A Ecolmeia, antes do Água Viva, que é esse aqui na Billings, gente, aqui de baixo, no canto esquerdo, a gente fez esse trabalho aí, Caminhos Coletivos, numa cooperativa de reciclagem no bairro, acho que é Alves Dias Cooperativa, agora me deu um branco. A cooperativa Reluz, que tem uma líder muito engajada, que é a Francisca. Então, a gente, a gente fez a revitalização, pintamos o espaço, demos oficina de fotografia, eles fizeram visita técnica no aterro, no Parque Estoril, falamos de segurança do trabalho, de higiene, coletamos ali os sonhos deles, enfim, a gente se apresentou, levou alguns folders porta a porta na vizinhança ali da cooperativa, porque eles têm que ser reconhecidos, né? Eles são agentes de proteção muito importantes aí para as nossas cidades. Então, foi um trabalho aí pela BASF. Então, gente, né, as OCIPs, as ONGs, geralmente a gente vai escrever projetos, a gente gasta o nosso tempo aí voluntário, escrevendo os projetos para tentar patrocinadores ou financiadores, né? Patrocinador quando é dinheiro privado, como o da BASF, e financiador quando é dinheiro público, federal, municipal, estadual, enfim, Petrobras, né? E por aí vai. Então, esse foi bem bacana, e agora pela Ecolmeia a gente está aqui é uma ecobarreira, né? A gente está com Água Viva terminando sábado, então a gente fez litro de luz, aquecedor solar de baixo custo, a ecobarreira, coletamos água, analisamos a água de nascentes, da represa, infelizmente a represa é bastante verde, nível baixo de água, né? As nascentes estão ok, estão maravilhosas, inclusive, que fornecem, né, água também para a represa. A gente fez o que mais? A gente tem feito plantios de espécies de Mata Atlântica ali, né, na região, para enriquecimento ambiental. Então, teve um estudo, né, prévio da vegetação, o que tem, o que podemos plantar, as pessoas aprendendo as técnicas. Fizemos fossa BET, gente. É uma fossa de bacia por evapotranspiração. Então, a gente foi usando muito reaproveitamento de plástico. Esse era o tema da BASF, esse edital da BASF também, tá? O segundo edital que a Ecolmeia fez. Então, a fossa BET usou pneu, areia, pedrinha, enfim, a gente coloca o cano, né, do vaso sanitário por dentro do pneu, isola com plástico o buraco que se faz, né? E é uma fossa que não exige manutenção. Por quê? A gente volta ali, coloca pedra, areia,
a terra que foi retirada e plantamos bananeiras. Então, a bananeira, ela pega muita água daquele esgoto, né? Pega os nutrientes para fazer a fotossíntese, então é um processo completo e perfeito. Então, a gente fez em 2 casas, 2 fossas juntas, na verdade foram 6, mas a gente foi juntando, né? De acordo com as capacidades. Então, foi muito, muito prático. A ideia era formar redes, né? E mostrar essas tecnologias socioambientais que facilitam a vida das pessoas, que protegem a natureza. E vamos lançar um e-book dia 20 de março, na finalização desse projeto, para que outras pessoas em outros lugares parecidos ou não muito, né, fisicamente, possam fazer. Então, são passos, né, bem simples, às vezes é um pouquinho mais complexo, como o aquecedor, mas a gente coloca os vídeos, os oficineiros falando, então a ideia, gente, é replicar, não é segurar nada pra gente, né, não é assim que funciona. A gente tem que expandir sempre, tá? Esse aqui é o nosso logo, super bonitinho. E aí, com o MDDF, então, é assim, gente, nesses 2 da Ecomeia, eu fui e sou coordenadora. Do MDDF, eu fui coordenadora do projeto Favela na Tela, do ano passado, que a gente produziu um documentário, nosso produto final, o documentário Perspectivas em Cena, vocês encontram no YouTube. Então, mostrar para toda a cidade que os moradores de favela têm sonhos, perspectivas e fazem tudo que qualquer outra pessoa faz. Então, desmistificando, segundo eles, né? Um documentário de 20 minutos que nós apresentamos em vários pontos da cidade, no Sesc Santo André. Então, parcerias o tempo todo, gente. Sesc, a empresa que está patrocinando, vai surgindo um monte de ideia, um monte de parceria, então a gente não abre mão de nada. Tá? E aí também no Museu de Santo André, no Favela na Tela, nós fizemos A Favela que Eu Vejo, uma exposição fotográfica dos moradores que participaram. A gente deu formação audiovisual para o pessoal, então foi daí que, né, coletamos as imagens, criamos roteiro, e aí foi feito o documentário Perspectivas em Cena, que vale muito a pena vocês verem. A gente tem até o nosso chefe de cozinha, Stefano Zacchini, que é morador de uma das favelas de Santo André. Então, assim, muito, muito bacana. Confiram, tá, gente? Lá no YouTube. A gente fez, inclusive, na pandemia, um projeto financiado pela Fiocruz para falar de Covid para as favelas. Então, o MDDF criou o Comitê das Comunidades para formar rede e comunicar formas de prevenção, o que acontece em Santo André, o que a prefeitura faz em relação ao Covid, e aí a gente entra com educação, transporte, boletim da situação da saúde na cidade, enfim, gente, amplo. E aí, novidade, estamos iniciando uma nova parceria com a Fiocruz para continuar esse projeto de comunicação aí sobre o Covid, de tão interessante que foi, abrangeu muita cidade, parcerias com o Sesc, para entrega de cesta básica pelo Mesa Brasil, muitas parcerias outras também. O Sesc é o grande parceiro do MDDF, tá, gente? Por isso que eu também não posso deixar de falar, eles são muito atenciosos aí com as ideias e projetos do MDDF. E aí a gente fez, olha, no Fiocruz, né, gente? Ó, live das comunidades, live dos artistas, então fique em casa, se informe, se divirta. O boletim com essas informações todas, spots, inclusive está rodando um caminhão em Santo André do Sesc, com poesias e spots sobre prevenção ao Covid, criados pelo MDDF. Enfim, gente, muitas atividades, bem complexo mesmo, aí a gente está sempre colocando na mídia também, a Ecomeia também, a gente coloca em alguns jornais que a gente tem contato, né? Então, são muitos projetos. E agora também iniciei a coordenação do TV Web das Favelas, pelo MDDF. A gente vai criar uma playlist no YouTube para criar um canal, né, com uma programação que vai contemplar entrevistas com lideranças de 20 favelas. O Sesc vai fornecer programação de brincadeiras para crianças, sobre saúde, sobre alimentação. Também teremos lives dos artistas para levar entretenimento, então fique em casa, né? Tudo a gente está fazendo online. Daqui a pouco eu tenho um curso, eu saio daqui, vou para um curso online, audiovisual, uma formação básica também que a gente está oferecendo de 4 dias, falando como criar roteiro, como captar imagens, como editar. Está tendo bastante participação, então o online, gente, não é o ideal, né, para ninguém, ainda mais educação ambiental, a gente quer convivência, a gente quer contato, né? É necessário.
mas a gente tem, talvez, uma participação maior no online. Olha, eu posso fazer à noite, inclusive, né? Que as pessoas já chegaram do serviço. Então, a gente vai pegando as oportunidades e não deixa de fazer os projetos. O MDDF também tem um outro projeto, se iniciando pelo PROAC. A TV Web, gente, é uma emenda federal parlamentar, financiada pelo Ministério do Turismo, que tem a Secretaria de Cultura dentro, tá? E tem um outro projeto que vai se iniciar, que é um PROAC do Estado de São Paulo, que é também favorecer os artistas das favelas e apresentá-los por meio de documentários, de lives, de entrevistas, de boletins, de spots, de podcast. Então, a gente tem usado todas as tecnologias, aí, os instrumentos, para a gente conseguir levar entretenimento, informação, né, para todo mundo, né? E aí uma questão importante, gente, o da Ecolmeia, né, a gente fez ao ar livre. Então também foi muito importante, porque a gente conseguiu manter distanciamento, usando máscara, é ao ar livre, então a nossa patrocinadora permitiu com que ele acontecesse, ele foi um pouquinho adiado, mas conseguimos aí terminar em 6, 7 meses, né? E aí também tem esse contato com a natureza, que foi já é extremamente importante, e nesse momento, mais ainda. Então, a gente sabe que a gente conseguiu aí mexer até algo a mais, né, na vida dos participantes. Bom, gente, aqui ficam os contatos da Ecolmeia no Face, no YouTube, o do MDDF é a mesma coisa, os dois também estão no Insta, mas eu esqueci de pôr aqui para vocês, mas é só procurar Ecolmeia e MDDF Santo André, facinho de achar. E, para finalizar, gente, eu acho que é importante... eu trabalhei no poder público, né? Por isso que eu tenho a paixão aí de Paranapiacaba, Parque Andreense, né? Floresta de Santo André. A educação ambiental permeou e permeia um trabalho em uma prefeitura em todas as áreas. Para quê? Para que a gente mobilize as pessoas, para que a gente sensibilize, para que a gente veja alguma ação, né? Tem todos os canais de comunicação que eu falei para vocês, em qualquer secretaria de uma prefeitura, não importa a sua área. Mas eu fui gestora de 52% aí da área de proteção ambiental de Santo André, com muito orgulho. E então, assim, a educação ambiental permeou, né? Tinha uma gerência própria, que era educação e extensão ambiental. Então, projetos com a cidade inteira, com a rede estadual de ensino, com a rede municipal, com as comunidades. Assim, eu não tenho nem como falar agora, gente. Muitas, muitas, muitas atividades. E a questão de um viveiro com as mudas nativas da Mata Atlântica, mudas para compensação ambiental, né, de moradores em vulnerabilidade socioeconômica, que predominam aí nessa região, inclusive, tá, gente? Então, é a Vila de Paranapiacaba, região de Paranapiacaba e região Parque Andreense, compreendendo 26 bairros, dentro aí, né, inclusos aí na floresta. A fiscalização ambiental, não tem como deixar de usar a educação ambiental, né? Como que eu sensibilizo o morador que ele tem que fazer algo? Então, contato direto com os moradores, empresários, enfim, né? Mas fazendo as ações específicas de forma bem potente, tá, gente? Recursos naturais, que cuidava das monitorias ambientais e do Parque Nascentes, né, de Paranapiacaba, que é a unidade de conservação de proteção integral. Então, também muita educação ambiental nas trilhas, recebendo escolas de forma voluntária. Então, moradores que são os monitores, né, ambientais em conjunto com o governo. Então, isso também é educação ambiental, né, esse envolvimento do morador, esse entendimento de que a região, né, gera renda e, portanto, também precisa ser protegida para continuar gerando renda, né? Então, sempre permeando a educação ambiental. E gerenciamento e planejamento e licenciamento ambiental, que são um pouquinho, uma gerência um pouco mais, né, digamos assim, me fugiu a palavra agora, mas também aí com esse processo de receber os munícipes, de atendê-los, de orientá-los. Eu tenho que fazer uma fossa, no caso, fossa séptica, tá, gente? Então, tem uma orientação. Isso é educação ambiental. Então, para que você também tem que fazer uma fossa séptica onde você mora e não um banheiro, né, comum, tá, gente? Um vaso comum, né? Então, assim, a educação ambiental ela tem que estar em todas as secretarias de uma prefeitura, essa é a minha visão. E aí, no meio ambiente, não preciso nem falar nada, né, gente? Meio ambiente, educação, mais forte ainda, mas habitação, assistência social, a gente trabalhava de forma conectada, interdisciplinar, muito forte com a educação, com a assistência social, com zeladoria, enfim, gente, com o SEMASA, né, então eu tinha essa parte aqui
essa secretaria à parte, de Recursos Naturais e Gestão, junto com o SEMASA, que trata mais da questão de esgoto, de água, mas também tem uma educação ambiental ali específica, na época que eu trabalhei, tá? Também trabalhei, gente, no governo em Museu de Ciências, no Sabina. Então, o museu também, educação ambiental fortemente nos roteiros ali, né? Então, a Sabina tem uma parte de física muito grande, a parte de biologia, dos animais. Então, tudo dá para transformar em educação ambiental. Então, eu também fazia umas monitorias com os estudantes, eram estudantes universitários que recebiam público, final de semana, público aberto, e as escolas. E eu também, né, fazia essa recepção, enfim, mas eu também fazia algumas formações para eles. Olha, como que a gente trabalha a Carta da Terra aqui na Sabina? Naquele roteiro ali de física, que está falando de energia elétrica, tem umas maquetes, né, liga a luzinha, acende as luzes da casa, enfim, tem uma hidrelétrica. Então, como que a gente faz esse percurso aí de educação ambiental, de falar de recursos naturais, de cidadania? Então, eu sempre tive essa conexão aí muito forte, que eu devo aí também muito ao professor Afonso, que está aqui assistindo a gente. Não veio essa visão tão simples assim, né? Durante a faculdade eu falo, mas depois ela foi vindo, aí os contatos com as redes, com as ONGs, com o trabalho em governo, com a educação, e eu não fico sem educação ambiental, na verdade, o tempo todo eu estou ali, sabe, acho que eu sou até um pouco insistente, principalmente com os meus alunos, mas eu quero que eles tenham essa visão aberta e de empatia mesmo, de respeito, né, que a gente sabe que é o que está faltando. Então, o tempo todo, não importa conteúdos, gente, conectem as coisas com o ser cidadão, né? Então, essa educação ambiental aí, ser participativo, ser engajado, se mobilizar, correr atrás, participar dos canais de comunicação, estar com outras pessoas, trocando ideia, fazendo. Então, tudo isso é educação ambiental e tudo isso é meio ambiente, né? E é isso, gente. Aí tem 2 artigos aqui que acho que foram passados para vocês, né, que falam de universidade, das redes, como que se dá aí no Brasil, as leis, que as escolas são espaços muito importantes para a comunidade escolar, né, como um todo, então receber toda a gestão, os pais, comerciantes e tudo mais. Pedro Jacob, né, fala muito bem disso. É isso, gente. Carolina, estou assim, não vou dizer espantada, mas admirada com o seu trabalho e de todo esse grupo, né? Parabéns Sim, pelo trabalho, fantástico. Achei muito interessante você falar dessa questão da rede, de interligar, o trabalho interdisciplinar que vocês vêm fazendo. Parabéns. Eu queria fazer uma pergunta para você, antes de passar para o pessoal aqui para a segunda parte, que é a seguinte: as pessoas aqui estão participando e alguns assistirão depois no YouTube. Como que você orientaria as pessoas a ficarem mais próximos desse trabalho que você realiza? Por exemplo, manda mensagem no direct do Instagram, do Facebook, via redes sociais, seria isso? Nós temos aqui participando professores, estudantes, temos coordenadora pedagógica, e provavelmente, se eu estivesse no lugar deles, eu ia estar pensando já em alternativas de fazer parceria com você. Como que pode acontecer isso com esses grupos? Então, podem me procurar diretamente. Eu não passei meu WhatsApp, né, nem meu e-mail, eu acho. Eu passei só os contatos da ONG, pode né? escrever aqui no chat agora, e nós colocamos na descrição do vídeo. Então, já aproveito para dizer isso. Esses dados das redes sociais que a Carolina citou aqui, a gente vai colocar lá na descrição do vídeo, junto com não sei se colocar seu WhatsApp lá é bom, você que sabe. Se você falar autorizar. Vamos colocar e-mail, acho que é melhor. E também, já escrevi. Nós vamos disponibilizar o link do podcast Conversa, que foi com a Carolina, que também está muito legal. Então, quem ainda não teve oportunidade de ouvir, ficará lá na descrição do vídeo, no YouTube, e vocês podem ouvir a entrevista que o Arnaldo fez com a Carol. Carol, tá projetado aqui para a gente a sua tela.
Daí eu estou me sim. vendo lá. Ai, desculpa, gente, de parar a apresentação. Isso, ótimo, obrigada. Desculpa. Pessoal, eu Então, quero só... Pode falar, Carol. eu coloquei, então, meu e-mail ali, tá? Tá, Pessoal, mas é de trabalho obrigada. também. E aí, curtam as páginas, gente. YouTube, Sim. Facebook, Instagram, tanto MDDF Santo André quanto Ecomé estão. Aí vocês vão acompanhando os trabalhos também. Se quiserem me adicionar também no Instagram, Carolina Stefano, fiquem à vontade. E a gente vai trocando, aí de repente podem participar de ações da ONG, né? Enfim, a Ecomeia também está escrevendo aí um novo edital, vamos torcer, a gente está aí, tá na ativa. Legal, muito bom, porque é importante essas parcerias, né? Elas são importantes para a gente dar continuidade para o trabalho. Só dar pequenos recadinhos antes da gente passar para a fase das perguntas e comentários sobre o que a Carolina falou. Então, lembrando que ainda não faz parte da comunidade Movimentos Docentes, lá no Facebook, entra lá, vocês estão vendo quantas coisas legais, a partir do exemplo desse encontro de hoje, nós temos feito todas as semanas, nós temos encontros nas terças e nas quintas, às 18 horas. Nossos encontros são sempre com a qualidade de hoje, né? Essa fala da Carolina foi maravilhosa. Nós temos o canal no YouTube, quem estiver assistindo pelo YouTube, por favor, se inscreva no canal, curta o nosso canal, estamos também no Instagram, participem aí das nossas redes sociais também. E as informações que a Carolina falou aqui ficarão na descrição do vídeo, bem como o link para ter certificado. E o pessoal que está assistindo aqui, se puder escrever no chat, né, vocês já falaram da onde são, nós temos pessoas de vários estados aqui do Brasil, e temos inclusive uma pessoa participando diretamente do México, na terça tínhamos uma pessoa da Flórida, nos Estados Unidos, e hoje temos do México. Mas se vocês puderem escrever para a gente como foi que vocês ficaram sabendo desse evento, nos ajudaria a trabalhar melhor na divulgação dos nossos eventos. Não se sintam obrigados a isso, só se vocês quiserem. Agora, a gente tem um período que está aberto para vocês abrirem o microfone, fazer pergunta para a Carolina, ou escrever no chat. Fiquem à vontade para fazer comentários ou perguntas para ela. A gente só tem um probleminha, a gente precisa acabar às 7 horas em ponto, que como a Carol já justificou no início, ela vai participar de um curso, ela vai ministrar o curso, então ela não pode chegar atrasada. Isso. O professor Afonso já levantou a mão, depois se alguém quiser também pode usar esse artifício aí de levantar a mão. Afonso, um prazer ter você aqui conosco, não sabia que você seria citado, ainda bem que você estava, né, para você poder ver isso. Obrigada pela sua participação. Bom, eu que agradeço a oportunidade, aqui estou com 3 horas de diferença antes, então é meio complicado às vezes agendar, mas é muito um prazer estar vendo a Carol, acompanhei toda a trajetória dela e quanto que ela desenvolveu, né, dentro da área de educação ambiental. Então é muito grato ver uma apresentação sempre muito apaixonada e tal, né? Quando a gente vai falar de trabalhar de educação ambiental em comunidades, né, a gente não faz educação ambiental para a comunidade, a gente faz educação ambiental com a comunidade, a partir da comunidade. Então, essa ideia que eu acho que ela reforçou, que essa coisa de a gente precisa estar disponível a ouvir os pontos de vista da comunidade, o outro lado, né? Há quem pense que educação ambiental é uma varinha de condão que você vai lá e muda as pessoas. E não é assim. Educação ambiental é esforço, é conflito, é busca, é diversidade, é empenho, né? Então, a Carol aprendeu muito com essas experiências, seja no poder público, seja na escola, seja na comunidade, né? E essa coisa, então, da gente estar disponível a ouvir o outro, que ele nos tem a ensinar, né? Então, antes de mais nada, a gente tem que aprender, né? Para a gente poder ensinar qualquer coisa, a gente tem que aprender, né? Eu acho que é a máxima aí do Paulo Freire, né?
Mas eu queria que a Carol falasse das perspectivas para a atuação em educação ambiental a partir desse momento que estamos vivendo. E quais são, como você vê as perspectivas, como estão? Cada vez mais urgente, né, Afonso? Cada vez mais necessária, né, gente? Também pego sempre muito o exemplo do Covid-19 aí com os alunos, né? Então tem a questão da saúde do corpo humano, mas interferência humana, desmatamento e por aí vai, né? Esse contato que a gente não deveria ir com os animais. Então, vejam, o assunto atual, de extrema urgência e importância, tem a ver com a educação ambiental, se sensibilizar para o respeito, para a empatia, talvez mudar comportamentos alimentares, eu sempre jogo isso para eles. Falo, olha, não estou falando muita coisa, cada um tem sua escolha, mas tá aí, tá lançada a questão há um bom tempo, inclusive, né, gente? Então, assim, né, são escolhas, então também deixo claro, façam as melhores escolhas para você, mas pense sempre. Então, acho que a perspectiva da educação ambiental é isso, ela deveria estar em todos os lugares, né? Cursos universitários todos, não sei se exatamente todos, posso estar falando besteira, aí o Afonso também me corrige, deveriam ter educação ambiental. Poderia, né? Porque toda área necessita. Prefeituras deixam muito a desejar, não conseguem conectar as secretarias. Eu passei por isso. Minha chefia, a gente tentava a todo custo, a gente até conseguia, mas assim, muita conversa com quem não está acostumado a trabalhar junto, né? Que não tem esse entendimento que a gente tem. Então, todas as áreas são extremamente necessárias aí, né? Então, a perspectiva eu acho que é isso, as pessoas têm que se instrumentalizar, né? Leiam alguns documentos, como eu falei, que eu acho que todo mundo aí pode ser pelo menos um agente ambiental, comunitário, e por aí vai, né? Não sei se a pessoa quer se denominar um educador ambiental, acho isso talvez muito forte, né? A gente vê que tem professores que têm dificuldade de entender que eles podem fazer educação ambiental em qualquer disciplina. Eu sou professora de matemática, mas eu consigo conectar o que eu tenho que fazer. Lógico que você tem que abrir sua cabeça. Então, eu vejo que aí, para os professores ainda há muito questionamento, né? Eu não faço educação ambiental. Mas, então, procure essa instrumentalização também, né? Não vamos também sair falando que a gente porque a gente também coloca a educação ambiental talvez num patamar meio estranho, mas se instrumentalize, vá atrás, que é possível sim, né? Todo mundo tem esse papel aí de aprender, de ensinar, né? É a comunidade que sabe os problemas do lugar, as melhores coisas a serem feitas, então a perspectiva é essa, ela sempre tem, na minha opinião, ela sempre tem que estar sendo usada, vou colocar entre aspas, usada, né? Utilizada, enfim, me fugiu uma outra palavra, mas assim, é interdisciplinaridade mesmo. O tempo todo somos educadores e aprendizes, mas é o tempo todo, então acho que tem que cair nossa ficha que ela está presente, que ela é importante para todas as questões. Carol, muito legal você falar isso, de instrumentalizar, porque na linguagem que a gente usa na área de ensino e de educação, isso significa formação continuada de professores. A gente precisa o tempo todo estar se atualizando. E hoje você mostrou um mundo para a gente, que existe para a gente se atualizar desse tema, que, como você disse, é muito urgente, né? Sim. Então, parabéns, eu acho que é isso mesmo. Arnaldo? Primeiro aqui, parabenizando a Carol pela fala, eu faço das minhas palavras as da Marilena, quando a Carol terminou. Eu acho, assim, a Carol, assim, eu sou fã da Carol, eu acho, assim, ela um exemplo fabuloso de multiplicadora, ela usou essa palavra e é exatamente isso, e a gente vê, são vários projetos, várias iniciativas, sempre buscando, sempre tendo contato com a comunidade, e enfim, vários trabalhos. A gente, vez ou outra, conversa, né, a gente troca algumas experiências de como que tá, principalmente agora na pandemia, né, que a gente está na sala de aula. Eu também estou em Rio Grande da Serra, né, na escola pública, e ela na escola técnica, então a gente troca, né, de vez em quando, aí, quando a gente tem um tempinho para conversar, a gente fala um pouco dessas experiências, de como está sendo. E eu queria só enfatizar da importância da Carol trazer interdisciplinaridade, porque a gente teve uma pós-graduação com uma ênfase muito grande na interdisciplinaridade, e ela trazer essas falas assim são fundamentais para a gente reforçar isso, e também da parte das competências socioemocionais, que eu gostei bastante que você falou como isso é importante também no ensino técnico,
porque talvez para uma pessoa ou outra possa parecer que falar de competências socioemocionais no ensino técnico talvez não tenha tanto a ver, né? Mas é aquela coisa, a técnica tem o seu lugar, mas não quer dizer que não caiba competência socioemocional para isso. E o mercado de trabalho, né, a gente tem essa intenção também, o mercado de trabalho precisa do quê? De pessoas que sabem trabalhar em equipe, que são empáticas e por aí vai, né? Não, exatamente. E aí o exemplo da ODS, né, que você falou, das ODS que você falou que leva para a sala de aula, e você citou o Átila, aí você falando do Átila, depois falou do coronavírus, eu até peguei aqui, não sei se todo mundo está sabendo, mas tem esse livro aqui, ó, acho que dá para ver. Átila Yamarine, Sônia Lopes é uma professora aposentada da USP, inclusive foi professora dele, Coronavírus, explorando a pandemia que mudou o mundo. E aqui nesse livro tem uma abordagem super interdisciplinar da pandemia. Então tem o tema é um livro didático, né? O tema central é a pandemia, o coronavírus, mas abordando aspectos geográficos de como que o vírus se espalha, aspectos sociais da pandemia, aspectos históricos, voltando para pandemias passadas e pensando como que a gente pode refletir no futuro, coronavírus do corpo humano, enfim, uma abordagem super interdisciplinar. Então, acho que aqui vale muito a pena falar isso, como está cheio de professor aqui, acho que vale muito a pena tentar buscar, né, para esse livro e talvez até utilizar alguma coisa em sala de aula. Né? Então, acho que era isso que eu queria falar, só esse comentário geral, parabenizando, e é isso aí, vamos em frente. Obrigada, Afonso, obrigada, Arnaldo, e eu não conhecia esse livro, depois você me passa uma foto para mim, por favor, da capa. Ok, muito bem. Tem mais alguém que gostaria de abrir o microfone e falar? Fazer algum comentário? Abaixa a mãozinha, Arnaldo. Tem várias pessoas falando que não conheciam esse livro, Arnaldo. Se você puder colocar aqui a referência dele no chat, acho que é legal para as pessoas saberem. Muito bem, mais nenhum comentário? Então, a gente vai caminhando para o final. A Lenira escreveu aqui que o tema desse encontro nosso de hoje é muito importante, precisaria ficarmos aqui pelo menos 2 horas, né? E daí eu brinquei com ela, escrevi aqui, que o bom é quando fica esse gostinho de quero mais. Eu também, sinceramente, quando a Carolina terminou, eu falei assim, poxa, que pena que acabou, né? Porque as experiências que ela contou nos fascina, né, e deixa a gente, assim, com vontade de fazer mais do que a gente faz. Então, isso é muito gostoso. Mas nós podemos continuar essas discussões nas redes sociais, por exemplo, na comunidade Movimentos Docentes. Opa, tem uma mãozinha levantada, vamos lá, então a Keila fala e depois a gente caminha para finalizar. Eu vou ser breve. Obrigada, gente, por deixar aí o espaço. Tem uns minutinhos. Eu fiquei encantada, né? Eu sou professora de biologia também, mas eu falei, meu Deus, sou uma bióloga de Araque, porque depois de tudo que você falou, eu falei, meu Deus do céu, né? O que eu estou fazendo? E eu sou coordenadora de uma escola do estado e a gente não está com nenhum projeto fixo, né? Eu iniciei ano passado nessa escola, então a gente está caminhando. Então eu gostaria de fazer essa parceria mesmo e ver o que a gente poderia desenvolver com os alunos, que é uma escola que tem desde o PEB1 até o ensino médio. E como não tem ainda essa questão, né, fixa desse projeto, acho que a gente poderia aproveitar, né, e desenvolver essa temática um pouco mais. Então, eu até já mandei um e-mail, tá? Já me antecipei e já mandei o e-mail para concluir, né? Tipo, e aí depois, quando você tiver um tempinho para a gente poder conversar, eu vou adorar ir com você colocar nas minhas ATPCs, porque o meu professor precisa ouvir e ficar encantado, né, da forma que eu fiquei. E eu acho que é isso. Parabéns novamente pelo trabalho e muito obrigada aí pelo espaço, gente. Legal, Keila. Olha, já está saindo uma parceria nova desse encontro hoje. Eu pensei em algo já, Keila. De repente eu posso fazer algo online ainda, né? Eu, Carolina, talvez particularmente, de falar sobre escola sustentável, algo que dá para ser feito, essas intervenções, projetos, enfim, para a equipe, aí você sabe.
É muito bom, Ótimo, Keila. adorei a ideia. Vamos sim, com certeza. É bem legal. Vai ser muito bem-vinda, né? Porque a escola precisa ter um projeto, né? Para se reconhecer. A gente está montando agora a proposta pedagógica, então a gente está fazendo todo o alinhamento, né? Para desenvolver os planos de ensino dos professores. E aí o que faltou ainda é essa questão dos projetos que a gente ainda está deixando para aos poucos inserindo. Então é algo que vai ser fantástico aqui para a escola. Ou, na verdade, um projeto, né, do plano político-pedagógico que englobe todas, né? A gente sabe que o professor tem uma dificuldade, muitas vezes, de trabalhar em conjunto, né? É algo a ser quebrado, bem forte. Sim, sim, é um desafio enorme. Ano passado eu já comecei, mesmo na IAD, fazer essa junção da interdisciplinaridade. Então, a gente já está caminhando, né, que foi feito alguns projetos, mas não na temática, né? Então, é algo que, assim, eles já estão ali no ritmo de trabalhar interdisciplinar. Eu tive um pouquinho de resistência, mas eu estava entrando, então tudo que é novo, né? Eu acabei de entrar, falei, gente, vamos lá, vamos fazer um conjunto. Então a gente fez e deu certo, né? Boa parte do que a gente já elaborou. Então agora esse ano a gente ainda está caminhando, né? De como que vai ser, pelo menos para inserir mesmo na proposta da escola, para a gente poder, né? A partir daí conseguir desenvolver melhor. Muito bem, Carolina, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço. Só elogios para você, não sei se você está conseguindo ler o chat aqui. Tô lendo. Então tá bom, porque todo mundo gostou aqui. muito. Olha só o que o Daniel acabou de escrever. Palestras assim nos ajudam a contribuir com a formação de um cidadão ético, crítico e participativo para uma consciência ambiental. Muito legal, né? Eu falo só uma coisinha, eu falo para os meus alunos, sejam muito críticos, mas sempre proponham uma solução também, né? Sim. Crítica negativa só também é muito vazio, né? Mas sejam críticos de tudo. Certo. Eu fico o tempo todo ali. E se vocês gostaram e quiserem indicar esse encontro nosso para algum colega, hoje ou no máximo amanhã, o vídeo já estará disponível no nosso canal no YouTube, Movimentos Docentes. Só dependemos do Google de mandar para a gente a gravação. Assim que chegar, a gente já disponibiliza. Geralmente é no próprio dia, mas se não for hoje, amanhã cedo já está lá. Indiquem para os seus amigos, participem de outros eventos nossos. Foi um prazer ter vocês aqui. Vamos continuar essa discussão, gente. Nada acaba aqui. A gente pode ter a segunda parte, né, Carolina? Porque se todo mundo gostou tanto assim, nós podemos fazer um segundo encontro aí com vocês. E continuarmos essa discussão pensando em outros aspectos, né, que você levantou aqui hoje.